Muy buenos días a todos y a todas. Boa tarde Vamos a a todas e a esperar un todos. minuto para que Aguardamos um entren minuto todos los mais para participantes que para este todos webinar. possam ter acesso. Están entrando, ya tenemos más de 200 Já personas contamos com conectados, pero 228, necesitamos 230, unos minutos 32 pessoas más conectadas. porque recién Aguardaremos se mais alguns abrió la minutos, sala. porque acabamos de We're just going abrir to wait a one more sala. minute to allow Pois people to então enter the room. aguardaremos um minuto We just mais. now opened the room to give people Acabo access. de abrir o acesso à sala. Aguardamos mais um minuto. Obrigado. Good. Well, I think we're ready to Eu acho start. que Muy nesse buenos momento já días a podemos todos y a iniciar. Muito todas boa y tarde a bienvenido a este todas e a webinar de la todos e Organización bem-vindos, Panamericana bem-vindas de a Salud. esse webinário Our webinar da today will be in OPAS. English, Falaremos Spanish, and e contaremos Portuguese. com a And interpretação for para inglês, this, we espanhol e have português. translation. There's a button Temos at the bottom of your screen na parte de baixo da titled sua tela um Interpretation, botão, and please select the um language of sinal your de choice globo. using O this ícone de button. globo, And basta we que also selecione welcome o áudio de sua interaction. I know preferência. we will have Também hundreds queremos and uma hundreds of interação people local. Temos connected aí to this centenas de pessoas webinar, que but estão we se do want conectando it a to esse be as webinário, então interactive as queremos ouvir possible. a voz So de please todos. send us Vamos your fazer comments uma in the chat sessão using the muito chat interativa. Enviem icon at seus the bottom comentários of your através screen. do So chat. please Vocês join podem us encontrar today aí na in parte de this baixo da webinar tela on o NCD ícone and de risk factor chat. surveillance with a focus on Sobre telephone o que vamos surgeries. falar? Vamos So falar during our sobre session today, we'll essas have a message from the pesquisas Coffee telefônicas Director, e Dr. temos Jarbas uma Barbosa. mensagem do Dr. As a Jabes public health Barbosa, leader known que to é many of um you, líder he has de put to saúde us that pública e telephone nos surveillance is a vai valuable tool for falar um NCDs that pouco we're sobre pursuing. essas pesquisas telefônicas, que é um recurso para a vigilância das doenças não transmissíveis e fatores de risco. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Oh, it gives me damas e great pleasure to cavalheiros, é welcome you tão this bom webinar poder titled dar as Telephone boas-vindas a A todos a esse Research for webinário, Non-Communicable Disease que and é Risk Factor um Surveillance. pesquiso, as pesquisas Surveillance is an telefônicas essential através public health desse function recurso para a in a vigilância das surveillance of doenças não non-communicability transmissíveis. and Obviamente risk aqui of temos patients uma with série risk de insuficiency. pesquisas It's not nas stated by the Américas que ainda body são muito that need to be insuficientes, justamente urgently para addressed. que nós possamos Innovative entender approaches, esse such problema. as Então, esse telephone é surveys, algo que offer deve valuable ser tratado opportunity to strengthen urgentemente. non-communicable É uma diseases risk oportunidade across para the Americas fortalecer and help todo o bridge the trabalho gaps. é, Surveillance para combater plays as a doenças crucial role in não monitoring communicable transmissíveis em diseases in a todas timely manner, as Américas, de supporting uma the maneira assessment oportuna of para health dar reports apoio ao implementation acesso and aos sistemas informing de saúde decisions implementados e preventing informar non-communicable disease justamente a responses. todos sobre as Robotic surveillance respostas systems relacionadas also a facilitate doenças não early disease transmissíveis. E esse detection, tipo de pesquisa identify facilita, at-risk obviamente, populations, para help to que reduce todos health possamos inequities, identificar os and problemas, ensure that health reduzir systems can os effectively meet the needs of people as living doenças e, with obviamente, NCDs. cumprir com as necessidades Today, das I want to pessoas que se highlight how sentem telephone ou que surveys estão can numa strengthen our situação surveillance afetada. capacity Obviamente for que hoje NCDs. quero First, enfatizar a rapid importância mobile dessas point pesquisas surveillance telefônicas através was desses launched in sistemas móveis 2020 to e, collect obviamente, isso já data foi on non-communicable lançado em diseases, 2020 para access colecionar e para care reunir during the dados COVID-19 sobre pandemic, doenças não and on the transmissíveis implementation of the durante WHO Health a Emergency a Policy pandemia. and interventions for Desenvolvemos uma NCDs. série de políticas e Today, intervenções para AMS melhorar is esse tipo de implemented sistema. in E hoje, 80 countries in the esse Americas. tipo de It trabalho já está complements how the early implementado surveys em were vários produced países das by and was Américas e effective data complementa, that obviamente, do not a require nosso physical or conhecimento de biochemical dados e, measurements. obviamente, com Ahora continuaré en español. reação a Utilizando RAMPS, todos o Uruguai os evaluou as tipos de percepções del público sobre el etiquetado reações frontal en médicas. productos E o ultraprocesados y Uruguai tem agroalimentarios. utilizado uma Hoy, série de cada 10 coisas personas contra produtos adultas ultraprocessados. Cada reconocen los 10 símbolos pessoas de adultas, advertencia 8 por já exceso de reconheceram azúcar, símbolos de grasa advertência, o por exemplo, sódio, excesso de y el açúcar ou de 63% gordura, atribuyen las etiquetas sódio, e influyentes en su 63% decisión de falam elegir que as alimentos bulas más influem saludables. justamente na sua decisão RAMPS para también puede escolher ser una alimentos herramienta mais útil para saudáveis. ayudar E essa a pode ser uma identificar ferramenta barreras útil para en el poder acceso a identificar atención barreiras e dar sanitaria, acesso à como atenção el acceso sanitária limitado a e servicios ao integrados en atendimento. sanidad, Obviamente que salud y muitas vezes educación, existe y la falta de recursos financieros
um ingresso muito limitado e a falta de recursos financeiros que impede que as pessoas recebam a atenção necessária. Outro exemplo destacado é justamente com o que se fez no Brasil. Pesquisas telefônicas através desse trabalho, monitoramos as doenças não transmissíveis e seus fatores. E isso, obviamente, são 2 décadas, através da Digicel, produzindo dados que orientam a população e guiam a todos em intervenções de saúde pública e se adaptam de maneira contínua às necessidades da informação do país. A região das Américas, obviamente, é um local propício para expandir o uso dessas pesquisas móveis. Em 2024, as redes 4G e 5G tinham já 93% da população, um alcance muito alto. Entretanto, ainda existem lacunas. A cobertura urbana é 98%, mas a zona rural tem somente 72% de cobertura. Uma disparidade que continua sendo um desafio. Apesar disso, as pesquisas telefônicas continuam sendo ferramentas rentáveis, ágeis e escaláveis, que complementam as pesquisas presenciais e fortalecem a vida com a saúde. A OPAS reafirma o compromisso de apoiar os países na integração e no conhecimento das doenças não transmissíveis e nos sistemas de vigilância da saúde. E isso é um ânimo para que nós possamos compartilhar experiências e conhecer mais sobre qual é o papel que podemos desempenhar com essas pesquisas telefônicas na redução do ônus das doenças não transmissíveis na nossa região. Muito obrigado. Muchas gracias a ti, Dr. Jarvis Barbosa, director de la Muito obrigado ao Organización senhor, Dr. Panamericana de Jarbas, Salud, diretor da dándonos sus OPAS, palabras de bienvenida para esta sesión de hoy, divulgando el suas palavras de webinar boas-vindas sobre nessa encuestas sessão de hoje, telefónicas. webinário sobre pesquisas Well, telefônicas. today's session, we're going to Então, really hoje, have a durante essa sessão, spotlight nós on the vamos ter role that aí um surveillance foco plays as no an essential papel public health sobre function. a And in função MCE's da really saúde important pública e, function to obviamente, help guide not only existe understanding of essa pathogens função and de significant risk ajudar-nos a factors are, entender não but also somente o what the health ônus das system doenças não response is. transmissíveis, mas And também we really como want to showcase podemos the use of atuar com boas telephone surveys respostas. E as an utilizamos essas innovative tool to pesquisas monitor telefônicas como uma NCDs and ferramenta especially inovadora para looking at how we monitorar can monitor as access doenças to não care and our transmissíveis health e, system response. obviamente, And we're really aumentar ainda excited mais a because we're going nossa to talk resposta, about a not atenção à only from saúde. Pahoa's E perspective, temos what's não going on in somente the a region on perspectiva da NCD OPAS, o que surveillance está and how Pahua is acontecendo com committed to relação a essas supporting member pesquisas states e to o strengthen compromisso da NCD OPAS para surveillance, but we fortalecer have with esse tipo us de some exercício, of the mas também leaders in the contamos field com of alguns NCDs and líderes no NCD campo surveillance from our de partners, results pesquisas, tanto statewide de as nossos well as with parceiros leaders and como experiences from our da region, from de Brazil, outros from que Vigitel in Uruguay compartilham on RAMPS, educated experiências from no Pahoa's Brasil, perspective. Uruguai, So let's e get assim started with como our nos diz exciting o program nosso diretor. today, Então and I'd vamos like to começar invite our hoje first presenter to convidando o set the primeiro scene for us. apresentador She's Dr. para Roberta estabelecer Caixeta, the Public o Advisor for nosso NCD tom, é a Surveillance doutora Roberta Prevention and Cacheta, Control. que é She's assessora leading da one of the Vigilância, regional Prevenção e efforts to Controle look at das Auxílio doenças não NCD transmissíveis, surveillance, da and she's going to talk OPAS. to us about why our Vai flexible and falar timely tools sobre needed for as measuring infections. necessidades Roberta, over das to you. ferramentas flexíveis Thank e you, oportunas Silvana. para Thank you medir very as much doenças não for this transmissíveis. kind Muito introduction. obrigado. It's really a Muito pleasure to obrigado, be Silvana, here por esse tipo de today apresentação. É um and prazer imenso estar hope aqui to set the hoje. scene of the E, importance of obviamente, using telephone mostrar qual a surveys to importância complement the work that desse we tipo do de on ferramenta para NCD complementar o surveillance. trabalho So que nós we do fazemos com need relação à tools pesquisa that help us sobre to doenças não group transmissíveis. data Obviamente in que a precisamos de timely ferramentas manner, para ter dados but also that oportunos, em has momento its oportuno, e que implementation possa nos costs. So guiar when we na talk implementação about de políticas e poder innovative falar, tools, we obviamente, are de actually ferramentas trying to inovadoras. E estamos tentando present this approach, this apresentar system isso, approach, esse as a way enfoque. of Não complement the só um tools that enfoque, é we uma forma de already have. complementar as ferramentas que We can já ask the temos. next slide, E please. neste próximo slide podemos ver que So I want to start temos by providing this justamente overview that we've been developing esse a region panorama, que é as a justamente set of do que frameworks temos since we kind of na aware, região. É um tipo respond de to demands estrutura of de reagir unprecedented. It does ao reflect sistema on the quando é surveillance system as fragmentado, e well, isso reflete no but sistema this is an de effort that pesquisa we in the também. region Isso, na realized verdade, to é
dentro da nossa região algo muito importante, colocar tudo em um lugar só, todos os elementos que realmente queremos saber e, obviamente, que integram a nossa pesquisa. Não estamos aqui falando de construir do zero algo novo, que é, na verdade, algo que complementa e preenche as lacunas que ainda precisam de mais atenção. E é justamente esses são os elementos muito importantes que temos que contar para poder monitorar a complexidade de todas esse cabal o ônus das doenças não transmissíveis. E, obviamente, que já temos apresentado isso no Brasil e apresentamos em março e tivemos algum feedback de alguns países. Mas a ideia é de enfatizar que o que precisamos é dados de todos os tipos de áreas de promoção de saúde, obviamente, prevalência, prevenção, detecção, precoce, diagnóstico e promoção da saúde. Sabemos dos problemas relacionados ao tabaco e entender melhor a distribuição e qual é o tipo de população que é deixada de fora e que estão mais expostas às doenças não transmissíveis. Obviamente, 24% da população nas Américas estão vivendo aí com algum tipo de condição crônica, que é um dos aspectos que diferencia, obviamente, as estratégias que nós temos utilizado para a saúde pública. Portanto, aqui nós contamos com dimensões que devemos ter em mente. Por exemplo, aspectos também de eh, aspectos que expõem as pessoas a uma doença ou a possibilidade de desenvolver uma doença. E, obviamente, que temos aspectos determinantes como comerciais e o ônus da doença. Temos que ter como aspectos claros os dados, as fontes dos dados, de onde vêm os dados, as estatísticas, os padrões e registros de saúde. E quando falamos da população pesquisada, obviamente, temos aqueles que não temos somente uma fonte de dados, temos que contar aí com um cabal de informações para que possamos entender onde estão os aspectos fortes e os aspectos fracos na utilização dos dados. Vamos falar então sobre pesquisas também. eh, para poder preencher as lacunas que ainda temos. E, finalmente, eu gostaria de, do lado esquerdo, enfatizar aqui nas necessidades dos dados, por que que nós utilizamos esse tipo de pesquisa e estamos implementando, como o doutor Barbosa mencionou, e Silvana também, da importância que isso tem, que é justamente a vigilância, é algo essencial, porque nós temos que manter isso com a capacidade de instituição nacional para ter vantagem do fortalecimento do sistema de saúde, de toda essa indústria de transformação, para que possamos utilizar isso como algo que de ajuda, fazer com que as pesquisa e a vigilância fortaleça-se. Um dos aspectos que temos que sempre levar em conta para as doenças não transmitíveis estão relacionados justamente a esses elementos, que são chave, fatores de risco, que causam a morte, o ônus dessas doenças, e temos que conhecer também o fato de que existem brechas. Então, a implementação, avaliação das causas, e usar isso para um exercício de priorização, ter essas informações sobre as necessidades da população, também através de pesquisas escolares, por serviços de telefonia móvel, para reunir dados, e isso é essencial. Essa é uma oportunidade de melhora na região, e no passado nós tivemos aí uma série de desafios relacionados a esse tipo de mudanças e vemos que temos melhorado a nossa capacidade em muitos países para finalmente controlar, por exemplo, a hipertensão, entender onde estão as eh, as faltas, onde faltam as tecnologias e os medicamentos essenciais, mas a partir desses dados, como havia mencionado, temos que contar com o que os dados nos dão.
Obviamente, essas são aspectos essenciais, mas proporcionar a identidade daqueles que eh, visitaram uma instalação também é importante para fazer um controle ao acesso à atenção à saúde, e aí, a partir de aí, podemos utilizar uma outra série de fontes. E é justamente aí que entra a pesquisa telefônica, para que nós possamos preencher essas lacunas. Aqui somente um panorama do que eu havia dito. Obviamente que nós temos aí uma série de ferramentas, protocolos para reunir a informação e sobre a população, a nível de população. Obviamente, pesquisas à porta das casas entre a população de 18 a 69 anos sobre diabetes, eh, sobre obesidade, também pesquisas com relação às portas das escolas, para proporcionar informação sobre incidências, fatores de risco, como entre os jovens. Mas aqui nós necessitamos uma ferramenta para entender as lacunas e políticas e intervenções. E é justamente aí que entra essas pesquisas de telefonia. É justamente aqui que nós fechamos essa brecha. É assim que vemos o valor desse exercício. A primeira pergunta que nós teríamos é qual é a penetração, se fazemos uma pesquisa por telefone, qual é a distribuição e como temos o tipo de cobertura das populações que utilizam serviços de telefonia. Estamos falando aqui sobre pesquisas por telefone móvel. Telefone celular. Desenvolvemos uma ferramenta, uma abordagem durante a pandemia também, a porcentagem de indivíduos que têm telefone, isso por gênero, entre 2021 e 2024. E, obviamente que, eh, através do sindicato de telefonia, implementado até 2024, podemos ver a cobertura da população por tipo de rede de telefonia móvel e área coberta. E aqui, durante esse webinário, já vemos aqui um ambiente que facilita justamente o uso de pesquisas por telefonia. Obviamente, foi mencionado aí a quarta e quinta geração, mas com 2G também há um elemento de facilitação, por exemplo, e de modo também por esse tipo de conexão para que possamos fechar as lacunas que existem ainda em outras áreas. Mas cobertura em algumas áreas, às vezes, é 100%. E temos a considerar as tecnologias. A população, a maioria, aqui já recebe telefonia celular, mas temos ainda assim desafios e temos, de repente, alguns lugares que ainda não captamos a informação de maneira suficiente, mas é uma forma importante, principalmente na região das Américas. Vemos a distribuição de serviços de telefonia móvel. Podemos ver a distribuição entre homens e mulheres na região. É 1 para 1. Temos a possibilidade, então, de ter um alcance eh, a grupos diferentes, quando analisamos, por exemplo, a propriedade do telefone celular. Essa é uma pergunta que todos fazem quando falamos sobre telefonia móvel. Qual é a cobertura? Essa é a pergunta. Então, se analisemos aqui os diferentes tipos de tecnologias, vejam abaixo: 2G, 3G, eh, LTE, Max e 5G. Isso está disponível em vários países na região. Então, para podermos entender e ter uma orientação, saber que a maioria dessa população, mais de 75%, tem pelo menos um tipo de cobertura, que aqui nós estamos proporcionando aqui, a gente usa o CAT, que requer 2G. Pelo menos, para poder aplicar essa pesquisa. Então, a região está muito bem coberta com relação às redes. Existem alguns outros países que precisam, obviamente, estar mais de olhos abertos, principalmente no caso de tecnologia 3D. Entretanto, esse caso, Haiti, Guiana, Cuba, mas também 2G ainda já está disponível na região de todas as formas. Agora, gostaria de enfatizar este enfoque de utilizar essa pesquisa de telefonia móvel e qual é a experiência e quais são as áreas que deveríamos melhorar e considerar para obter mais informação.
Obviamente que esse tipo de pesquisas são muito úteis, são oportunas, são representativas com relação à população, complementa a nossa vigilância de rotina e as pesquisas em porta de lá são úteis durante emergências de saúde pública, como vimos no caso do Covid-19, e também nos ajuda a monitorar o progresso do Best Buys da OMS. Sabemos que através disso podemos eh, já saber quais são as políticas de cada país, ou quais são as leis, para que possamos monitorar, mais ou menos ver o que está acontecendo com a população e qual é a exposição a esse tipo de políticas também e fazer perguntas sobre conhecimento, etc. E podemos coletar dados relacionados à atitude, conhecimento, práticas e, obviamente, relacionados a novos produtos de tabaco emergentes. Importante entender, então, qual é a dinâmica dentro da população e conhecer o que está acontecendo em cada país. E, finalmente, apoiar a implementação de intervenções que requerem, obviamente, políticas regulatórias, como a parte de etiquetas e informação sobre o que está dentro do envelope, e proporcionar informação sobre qualidade e acesso. E podemos ver aqui a metodologia disponível na nossa página da OPAS, e isso foi desenvolvido durante o Covid em colaboração com CDC e RTI, e com toda a população, adultos de 18 e mais velhos, com acesso a telefone móvel, e tínhamos um questionário para abordar aí necessidades específicas e conhecimento da população, atitudes práticas e até o momento o que sabemos aqui. Existem tantos exercícios, existem muitas pessoas fazendo boas pesquisas, mas para a região, o CATI, a entrevista por CATI é a melhor forma de utilização desse tipo de ferramenta. E algo que estamos utilizando também são os números de telefone móvel, por amostragem, e, obviamente, identificado pelo operador da rede e pela geografia também, pela área, e a distribuição conhecida da população do país por sexo e por idade. Na Bolívia existe um bom exemplo, e a seleção também através do código. eh, que a gente usa o RDD, que uma é a digitação ao léu, são números que são gerados utilizando informação do sistema de telefonia nacional, sem conhecer o dono da pessoa. Então, é somente para telefones móveis, celulares. Não são utilizadas linhas comuns. Não foram incluídas, então, na nossa experiência. Esse é um ponto que foi estabelecido como importante. Temos a oportunidade o padrão de consumo, como, por exemplo, os novos produtos relacionados ao tabaco e também alimentos ultraprocessados. E, obviamente, é, temos aí uma colaboração com é, o uso desse questionário para obter informação relacionada à assistência primária de saúde. Esses são aspectos-chave que vemos que são tão necessários para complementar esse exercício que temos feito. E agora eu gostaria somente de ilustrar justamente quais são os mais comprados. Temos aqui Suriname e Santa Lúcia. Aqui há conhecimento das políticas de atividade física e a porcentagem da população que ouviu sobre as campanhas feitas pelo governo para melhorar a atividade da população nesses dois países. Também temos dados já. eh, Estamos contentes de contar com a presença do Uruguai para entender melhor, então, qual é eh, o seu resultado na sua pesquisa aqui com o Best Buys para redução do uso do álcool. Podemos ver aqui a distribuição da população, onde que as pessoas veem a propaganda para o uso do álcool, o consumo do álcool em diferentes planos e meios de comunicação. E agora, vendo a possibilidade de entender quais são as percepções ou o nível de conhecimento da população sobre os cigarros eletrônicos e a comparação com o tabaco. É, Podemos ver aqui entre jovens, homens, entre a população, eles pensam que é menos danoso à saúde. Então é importante fazer esse tipo de pesquisa para determinar quais são as áreas, quais são as populações que têm sido mais alvo para esse tipo
tipo de propaganda ou promoção, o tipo de patrocínio sobre a população alvo. Agora, com relação ao acesso aos serviços de saúde durante as emergências, isso já foi mencionado, podemos ver aqui que durante o Covid, vimos aqui os casos de tratamento para hipertensão e diagnóstico de hipertensão. Aqui, aqueles que estavam utilizando medicamento para alta pressão, mas tiveram que passar, depois usaram medicação para hipertensão ou tiveram que interromper. E podemos ver que esse gráfico aqui, pudemos reunir essa informação de maneira muito rápida. E somente para finalizar, gostaria de mencionar o uso dessas pesquisas. O valor dessa ferramenta é incrível. Para complementar o que nós já temos e utilizar esses recursos, nós podemos produzir dados de maneira muito rápida e flexível para poder entender justamente aqui eu gostaria de destacar que podemos produzir informação específica para iniciativas, por exemplo, a nível país. Por exemplo, se nós quiséssemos entender ainda mais os alimentos ultraprocessados ou também eh, informação nutricional de maneira mais rápida para proporcionar causas e dar apoio aos tomadores de decisão na formação de políticas de melhora da saúde, para também manter, como é o caso do Brasil, e compartilhou o Brasil, vai mencionar como eles têm utilizado a informação durante todos esses anos para, obviamente, dar melhor orientação com relação às doenças não transmissíveis. E podemos também explorar uma série de iniciativas e utilizar essa ferramenta para produzir dados a muitos outros países e fazer comparações para melhor entender, então, a dinâmica em diferentes sistemas de saúde que são tão importantes para todos nós. Podemos, então, ter medidas de comparação e utilizar uma série de informações e utilizar em vários países essa informação. E, finalmente, como eu mencionei anteriormente, o uso de tudo isso em momentos de crise de saúde pública. Também gostaria de mencionar que existe muito potencial na melhora de estratégias, utilizando, obviamente, pesquisas a nível de lar, estabelecendo painéis e também fazer acompanhamentos dos participantes durante todo esse exercício para melhorar as instalações de atenção pública. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Aqui termina a minha apresentação e continuaremos nossa Well, thank you discussão. very Muito much, obrigado. Roberta. That was the Roberta Caixeta, the PAHO Grata, Regional Roberta. Advisor for Essa NCD foi a Roberta Surveillance. Cacheta, Excellent summary of the assessora RAMP survey. regional RAMPS para is the Rapid Mobile contagiosas. Phone O Survey. RAMPS é a And as she noted in pesquisa her slide, por we celular. have the Como tool vocês available on the observaram PAHO website. We na encourage slide, nós everybody temos a to reach out ferramenta to Roberta and disponível na visit the nossa tool on the página. website to Entre em learn more contato com a about it. We Roberta also have e a aprenda mais tremendous sobre essa amount of data ferramenta. that's Também generated temos by uma the grande surveillance quantidade team de on dados NCD gerada por mortality, essa equipe morbidity, de monitoramento monitoring sobre of mortalidade, trends and morbidade, indicators tendências available on the e PAHO and indicadores LACE disponíveis and LACE ali website. And we'll de, put the da link in the nosso, website do, for do those who site want to Enlace access our da data. UPAS, So thank you e again. isso vai estar And disponível aqui moving no along chat in para the quem quiser. program, we're really Avançando aqui excited no to nosso have our next programa, presenter, Dr. temos Tom grande alegria Frieden, who's the de ter o president and próximo CEO of Resolve to palestrante, o Save Tom Lives, Frieden, a que true é do public health Resolve to Save advocate known to Lives, many que é of um you who are grande on this call. defensor da saúde And pública, que he's muitos aqui sharing some of his conhecem, time and e ele expertise with compartilha um us pouco today do to talk seu about tempo monitoring e access to NCD quality of care. especialização Over to you, para Tom. falando da Thank atenção you very much em and não felicitaciones, contagiosa. Muito Roberta's obrigado. E very esta impressive work. apresentação I'd like da to talk Roberta with foi you about monitoring muito access to impressionante. Eu quero falar NCDs sobre and a really acesso, important approach that acesso ao Brazil monitoramento and para a Colombia and qualidade other de countries in the region have saúde started, em doenças as have não other places around the contagiosas. world. So E vários just I want to países já start with a iniciaram esse story trabalho, como o that Brasil e outros. Eu quero começar com earlier uma this year história I was que no visiting início deste ano eu India, where visitei we have a Índia, partnerships, onde and I temos met Jagannath. parcerias, e eu He's encontrei a Jagannath, 70 que year old man, é um senhor de perfectly 70 healthy, except anos, he's perfeitamente feeling that his saudável, com back was exceção de hurting que him. ele estava So he sentindo came dor in nas for care, costas. but because E they ele screened veio with a para o validated ponto de blood pressure saúde monitor, e eles they fizeram, found eles out tinham that in fact he was not eles okay. utilizaram His blood pressure was um dangerously high, esfigmomanômetro e acabaram verified on vendo que ele multiple estava locations. He had no com idea pressão muito alta. yet that he Ele had não high blood tinha pressure. ideia de que ele But tinha because pressão alta, the WHO mas Hearts por
como a OMS HART, né, esse protocolo tinha sido implementado em muitos países da América Latina e estava sendo implementado lá também, naquele mesmo dia, né, pela política, iniciou o tratamento dele. Então ele ficou feliz, eu também, e o risco de ataque cardíaco, o derrame foi muito reduzido. Ele também foi tratado, claro, para dor nas costas. E o fato de que por 50 anos nos comprometemos com a atenção primária em saúde, mas além da América Latina e partes da Europa, não houve muito progresso, porque a América Latina e Caribe tiveram um progresso significativo, mas ainda na atenção às não contagiosas houve grandes lacunas em qualidade. Nós não temos o tipo de foco em controle que nós temos nas doenças contagiosas, o que foi tão importante no progresso que tivemos, digamos, da cabeça até os pés das Américas, com projetos excelentes. A maior parte das doenças não contagiosas deveriam ser tratadas como atenção primária, como o caso do Jagannath. A qualidade na saúde começa com dados de qualidade, porque cada método tem seus pontos fortes e fracos, e cada método tem seus momentos também, informações únicas e perspectivas também. Informação e seus sistemas em saúde são muito importantes, e eu já vou discuti-los, mas eles perdem, às vezes, algumas pessoas que buscam saúde, buscam serviço. Essas pesquisas têm valor, e também serviços de exames também são muito importantes, porque nós nunca teríamos dados válidos sem esses dados. Claro, muitos você consegue descobrir pelo telefone, mas também é necessário o contato pessoal. Eu quero também encorajá-los a visitar o www.heart360.org, que é um exemplo aqui do painel de controle de hipertensão, e nós aprendemos muito que estes painéis são muito importantes, mas também listas de trabalho são muito importantes, e este site, heart360.org, que nós queremos convidá-los a visitar e a tornar-se parceiros, é uma forma muito boa de melhoria da saúde primária. Se você for um sistema de saúde, você tem que saber quantos pacientes estão sendo tratados e quantos estão bem controlados. Isso é muito importante para diabetes, quantos estão usando estatina. E nas doenças infecciosas, nós temos ali tarifas e metas buscadas. Nós não fizemos isso ainda para as não contagiosas. E eu sei que a América Latina e o Caribe podem ser orientadores nessa região, então gostaria de ver o progresso aqui, porque somente a Costa Rica atingiu a marca de 50% na região. Perdão, Costa Rica e Canadá, perdão, os Estados Unidos não, mas enfim, todos os outros estão em 20% ou 30% ou 40% da meta, mas ter pelo menos metade das pessoas com alta pressão alta, sendo tratadas. Se a gente fizesse globalmente, seriam 76 milhões de vidas salvas. Muito importante. E avançando agora para a questão das pesquisas telefônicas, porque as pesquisas populacionais são ferramentas subutilizadas, que são encorajadas pela OMS, com uma mensagem muito forte que nós ouvimos aqui do Dr. Barbosa, que eu já conheço, né? O Jarbas Barbosa, né? Que eu já conheço há muitos anos, e ele tem razão. Como é que é possível fazer isso? Esse monitoramento populacional captura aquela voz que faltava nos documentos, e elas revelam a carga de doença real, porque essas pesquisas populacionais demonstram uma prevalência cada vez maior das não contagiosas, e também define prioridades e tratam da experiência dos pacientes, de fato tratando e rastreando diferenças entre áreas no tempo e entre países. Questões podem ser incorporadas em pesquisas em andamento. Então nós começamos esse projeto há quase 2 anos, e de fato o modelo para ele foi um prazer, Roberta, ver você falar do monitoramento de tabaco global, e uma parte desse monitoramento é chamado TQS, que são as pesquisas sobre o tabaco, que são de fato ali o núcleo, porque você só precisa de 2 questões com padrões muito claros para ter
uma informação da prevalência sobre o uso de tabaco, que pode então ser comparado com outro país, ou uma parte do país com outra parte do país, uma parte do país no ano passado comparado com o ano seguinte, ou daqui a 5, 10 anos. E esse é um sistema excelente de monitoramento, e a UPAS tem liderado essa implementação, e vocês veem que muitos estão aqui. Este aqui é um gráfico de 10 anos atrás, com muitos outros países que entraram aqui. E o importante é que isso aqui não é utilizado para atenção primária. E por isso, levou aos chamados PHCQS, que é um projeto que são questões de atenção primária para pesquisas que desenvolvem um modelo padrão, que pode ser por telefone, pode ser pessoal, alguns lugares preferem contato pessoal, que permite que os países implementem e entendam a disponibilidade das pesquisas para criar políticas bem baseadas e implementar e ver se essas políticas estão funcionando ou não. O que então? Por quê? Aquilo que se mede pode ser gerenciado e aquilo que não se pode medir é difícil de gerenciar. E nós vimos, de maneira impressionante, que houve um projeto do Fundo do Commonwealth, que também atingiu alguns países da América Latina, para rastrear a atenção em saúde básica. Mas com exceção de uma única pesquisa no Caribe, porque isso aqui nunca tinha sido feito em países de renda média e baixa, mas isso aqui até foi feito, mas não foi padronizado. Então, temos um processo colaborativo e não somos os especialistas, mas nós queremos agregar outros. Nós temos 15 países, muitas organizações globais, e daí 2 países se voluntariaram a fazer o piloto, que seria o Brasil e Bangladesh. E nós identificamos domínios específicos de disponibilidade, acessibilidade, acesso financeiro e aceitabilidade. Esse é o conceito de que nós tivemos no grupo, de que nós temos que incluir estas 4 coisas para chegar à questão básica de como que a saúde básica está funcionando para você, e há pesquisas específicas, por exemplo, de disponibilidade. Quando você precisa de atenção rotineira, existe uma pessoa no local que você normalmente contata? Acesso ou acessibilidade. Nos últimos 12 meses, houve um momento em que você teve um problema de saúde e precisou de atenção médica ou não teve a atenção de um provedor de saúde. Acesso financeiro. Houve algum momento nos últimos 12 meses em que você precisou emprestar dinheiro ou vender bens, né? Isso aqui tudo está dentro deste programa, que é um projeto muito similar para pesquisas isoladas. Mas com esta pesquisa aqui, nós estamos esperando que com estas perguntas centrais vocês consigam incorporar em outras pesquisas, né, que nós discutimos agora com os grupos dos passos, dos STEPS, e nós também discutimos com o Health System, com o HS, mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Mas enfim, aceitabilidade. Você foi bem recebido? Você receberia esse serviço a outros? E aqui, de fato, eu preciso, falar da Colômbia, que fez isso aqui tão bem que eles conseguiram nos dizer que, sim, aqui são 2 questões diferentes, que dão respostas diferentes, e elas vão utilizar de maneira diferente também. Então, esses são insights muito importantes. A visão é padronizar isso aqui, integrar com plataformas existentes, e nós falamos já sobre isso, Alma Ata, mas como é que a gente sabe se eles existem, se estão fazendo progressos? Claro que essa aqui não é a única maneira, mas é uma forma de fazer isso. O que as pessoas estão fazendo? Porque a menos que você faça uma pesquisa populacional, talvez você esteja enganado, talvez você pense que as pessoas estão atendidas, mas não estão. E há outras maneiras muito importantes também, né? O Life 360, né? É muito importante. O Heart 360. Aqui dados da Nigéria, que implementou a pesquisa da voz das pessoas, que disparou mais interesse na provisão de medicamentos. E uma parte importante da população precisava tomar empréstimos ou vender bens para ter tratamento rotineiro. Na Colômbia, experiência ampla, levando a mudanças, pelo que eu entendi, garantindo que
haveria aprovação para continuar. Bangladesh também, interessantemente, há uma grande dificuldade, mas há um nível muito alto de satisfação com a atenção à saúde, diferentemente de outros países em que a satisfação era muito baixa. Claro, existem diferenças culturais e expectativas, mas você tem aqui um benchmark que você pode comparar, digamos, homens, mulheres, jovens, idosos, setor rural, ou países num momento e países no outro momento, como a Colômbia fez, né? Isso aqui, então, é uma tecnologia muito poderosa. E nós esperamos que mais pessoas aqui insiram isso nas suas perguntas e com isso teremos informação mais válida, confiante e importante para poder rastrear a posição da atenção à saúde, melhorando a qualidade da nossa implementação. A América Latina, eu diria, e a OPAS foram líderes em tantos aspectos de saúde e atenção à saúde primária, e será um prazer vê-los conquistar coisas muito importantes na melhoria da atenção às pessoas com pressão alta, estatina, para as pessoas com diabetes, e nós sabemos que vocês fazem um progresso enorme. Então, tiro o meu chapéu para vocês, parabéns pelo seu trabalho, e continuaremos a trabalhar com o escritor da OPAS nos países na área. Excelente apresentação, Dr. Frieden, do Resolve to Save Lives, falando da importância de integrar perguntas nas suas pesquisas que tratem de serviços também de atenção primária para as não contagiosas, e nós vimos o valor dos dados e para influenciar mudanças em política. Sabemos que na América Latina e Caribe nós temos grandes lacunas de acesso aos serviços. Algumas pesquisas indicam que 1/3 da população ainda não tem atenção à saúde primária, e o espaço não contagioso, sabemos que há grandes lacunas de subdiagnóstico e tratamento e controle. Nós sabemos isso para a hipertensão, que aproximadamente 1/3 da população, de fato, tem controle. O Dr. Frieden lembrou que nós precisamos usar todas as visitas nas clínicas para medir a pressão e diagnosticar hipertensão e, claro, tratamento. Obrigado, Dr. Frieden, por sua excelente apresentação e sua parceria com a OPAS e a iniciativa Hearts e também da Resolve e também em saúde pública em geral. Muito obrigado. Então, continuaremos o programa e para lembrá-los, temos tradução simultânea no botão que diz interpretação, porque a seguinte apresentação será em português. Então, a próxima apresentação será em português. Nós temos aqui tradução simultânea, que está no botão da faixa inferior. E nesta sessão ouviremos a experiência do Brasil com o Vigitel. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Luiz Antônio Alves Menezes Júnior, que é coordenador-geral das doenças não transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil. Obrigado, Luiz. Olá a todos, boa tarde. Como comentado, eu vou fazer uma apresentação na minha língua materna, português, e conto com a colaboração dos colegas para fazer a tradução. Então, inicialmente, em nome da diretora Letícia, da coordenadora Georgia, eu gostaria de cumprimentar a mesa e os colegas da OPAS pela importante palestra, e agradecer pela oportunidade de participar desse webinário que é tão estratégico. Então, é uma honra estar aqui representando, né, a Coordenação Geral de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde do Brasil, nesse espaço de diálogo e cooperação tão importante. Então, eu agradeço também a OPAS pelo convite, e nessa apresentação eu vou trazer um breve panorama da trajetória do Vigitel, né, que é o nosso sistema de inquérito telefônico, já mencionado pelos colegas, que há quase 20 anos tem monitorado os fatores de risco e proteção para as doenças crônicas não transmissíveis e alguns agravos no Brasil, e destacando algumas das inovações recentes que vemos implementando. Então, para contextualizar, o Vigitel está inserido no escopo do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, especificamente sob a coordenação, né, da CGD-MT, e
a nossa atuação, então, ela visa subsidiar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, e as ações, elas são planejadas de modo a incidir sobre determinantes e condicionantes da saúde, né, a partir da mobilização e também a articulação intra e intersetorial. Então, a partir da coleta sistemática e análise desses dados, assim como também a disseminação de informações produzidas, a gente então consegue avançar nesse cunho tão importante. Então, o Vigitel ele é um dos três principais inquéritos coordenados aqui pela coordenação. Então, a gente tem também a PENSE, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que a gente já tem desde 2009, com a coleta mais recente em 2024. A Pesquisa Nacional de Saúde, que é a maior pesquisa domiciliar do Brasil, com edições em 2013 e 2019, e a terceira edição em desenvolvimento. E, por fim, né, o que eu irei comentar, que é o Vigitel, que é o nosso inquérito telefônico anual, que vem sendo realizado, então, desde 2006. Então, aí a gente está com o relatório do Vigitel 2024 em fase final de elaboração, e a coleta do Vigitel 2025, ela já está em campo. Então, esses três instrumentos, né, embora com metodologias e cronogramas distintas, eles se complementam para formar um sistema robusto de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. E permitem, então, monitorar, né, não apenas os fatores de risco e proteção, mas também o progresso em direção às metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e também do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Brasil. A construção do Vigitel, então, ela foi fortemente fundamentada em dois grandes documentos estratégicos da OMS. O primeiro é a World Health Report 2000, que destacou a necessidade, né, de aprimorar o desempenho do sistema de saúde, incluindo a vigilância como uma função essencial de saúde pública. E o segundo é o STEPS, né, que apresenta, então, uma proposta para a vigilância padronizada desses fatores de risco, com foco, obviamente, na simplicidade, comparabilidade internacional e a viabilidade também para países de baixa e média renda. Essas diretrizes elas foram fundamentais para o delineamento do Vigitel, buscando, então, aliar nesse rigor metodológico também com a viabilidade operacional, adaptando à realidade do Brasil. Bom, trazendo um pouco do histórico do Vigitel, então ele tem uma trajetória marcada por inovações e adaptações contínuas, né? Então, o Vigitel ele se inicia entre 2003 e 2005, quando foram realizados os primeiros pilotos, né, inicialmente na cidade de São Paulo, com aproximadamente 2.000 entrevistas, e depois expandindo para as outras 5 capitais, com um total de aproximadamente 10.000 entrevistas. Essa fase, então, foi crucial para testar e validar a metodologia, né, que foi desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. E em 2006, então, nós implementamos oficialmente o sistema em todas as capitais brasileiras e também no Distrito Federal. Um diferencial que a gente mantém até hoje, né, é a agilidade, que é importante, né, para que esse sistema de monitoramento ele aconteça. E com o avançar, especialmente no ano de 2020, também com a pandemia, a gente teve vários desafios, né, mas também oportunidades. Então, a gente teve que operar com algumas amostras reduzidas, mas garantimos, né, conseguimos garantir a continuidade do sistema. E 3 anos depois, né, em 2023, a gente deu um passo importante, né, assim como comentado pelos colegas, que é a incorporação das linhas móveis, ampliando significativamente a cobertura populacional. E em 2025, um novo marco se inicia, né? Então, pela primeira vez, o Vigitel ele está sendo expandido para municípios do interior, não apenas os municípios das capitais, aumentando ainda mais a representatividade dos nossos dados. E também, paralelamente a isso, eu vou mencionar mais à frente, implementamos também uma estrutura denominada como core e rotativa, que nos permite uma maior flexibilidade na investigação, então, de temas emergentes em saúde. Então, na primeira edição do Vigitel em 2006, como eu mencionei, a agilidade ela é um ponto-chave, né? A gente gostaria, né, de mencionar, por exemplo, que em 2006 a gente conseguiu publicar os resultados em menos de 70 dias após o encerramento das entrevistas, tendo aí um marco de vigilância, né, um marco para a vigilância em saúde. Então, os indicadores do Vigitel, eles são definidos com base em metodologias consolidadas internacionalmente e pesquisas nacionais, garantindo a comparabilidade e relevância. E aí a gente tem várias fontes, incluindo, né, o BRFSS, o STEPS, a Pesquisa Mundial de Saúde, as pesquisas conduzidas pela coordenação também, que são a PNS e a PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar e a Pesquisa Nacional de Saúde, a Rede Carmen, né,
traz algumas diretrizes para a vigilância de doenças cardiovasculares nas Américas, e também um passo muito importante são a realização de oficinas, né, que vários colegas até da OPAS participam, a partir do momento onde a gente tem, então, atualizações temáticas, né, com especialistas do Ministério da Saúde, da comunidade civil, da academia, né, das universidades, para a inclusão, então, de demandas emergentes, aprimoramento de questões, né, e essa pluralidade, né, de fontes faz com que o Vigitel ele alinhe, então, padrões globais com as prioridades de saúde pública brasileira e das Américas. Então, em relação aos indicadores, ao longo dos anos, o Vigitel ele acumulou um portfólio robusto de indicadores, né, que vão desde estado nutricional, alimentação, atividade física, morbidades referidas, comportamentos de sono, foi um avanço recente, muito importante para a temática, né, de saúde, especialmente de doenças crônicas não transmissíveis, além também de outros indicadores, como a prevenção de câncer de mama e de colo de útero, o uso do álcool, tabaco e também comportamentos no trânsito. Nós também, além desses principais temas, né, que que nos acompanham, né, desde o Vigitel, desde os primórdios, né, a gente também tem inserções pontuais sobre temas emergentes, como é o exemplo da saúde bucal em 2009, ações de combate à dengue em 2012, aspectos relacionados à Covid-19 em 2021, meios de proteção contra raios ultravioletas em 2007 a 2010 e mais recentemente também a inclusão de questões relativas a apostas online em 2024. Bom, em relação então à metodologia do Vigitel, ele foi originalmente desenhado, né, em 2006, considerando, como assim trago pelos colegas, que a cobertura de telefonia fixa nas capitais brasileiras permitiria então uma amostra representativa da população urbana adulta, né? Então, no entanto, né, com a queda acentuada no uso de linhas fixas e a mudança nos padrões de comunicação, o sistema então precisou passar por um processo de atualização metodológica, culminando então na inclusão da telefonia móvel em 2023 para manter a sua representatividade. Então, essa metodologia ela começa, né, com um sorteio aleatório de cadastros telefônicos, né, cuja fonte ela também evoluiu ao longo dos anos. Então, inicialmente, essa fonte de dados ela era obtida diretamente das operadoras, né, no qual a gente tinha informações do CEP, que informações da localidade daquela linha telefônica até 2013. A partir, né, desse momento, de 14 a 2020, a gente não tem mais a inclusão das linhas telefônicas, e atualmente, a partir de 2021, a gente então utiliza os cadastros compartilhados pela Anatel, e que são organizados, portanto, em réplicas municipais, que nada mais são do que conjuntos de amostras aleatórias que garantam, então, a cobertura proporcional em cada capital. Então, na coleta, as linhas móveis, elas permitem o contato direto com o indivíduo, né? Então, diretamente com o indivíduo participante, enquanto nas linhas fixas é necessário, portanto, um segundo sorteio para selecionar um adulto, no caso do Vigitel, com 18 anos ou mais, né, no domicílio selecionado. E, posteriormente a esse processo, né, para corrigir as possíveis distorções amostrais, é aplicado, portanto, uma ponderação pós-estratificação, que atualmente no Vigitel ela é calculada pelo método Reiki, e com base, né, no censo populacional, ajustando, portanto, por sexo, faixa etária, escolaridade e, mais recente, a cor da pele, assegurando que a distribuição sociodemográfica da amostra se iguale à distribuição estimada para a população total de cada localidade avaliada. Bom, desde a implementação em 2006, o Vigitel ele tem mantido um desempenho operacional estável, mesmo diante de mudanças nas tecnologias de comunicação e nos padrões de uso, né, da população. Essa estabilidade ela é importante, né, porque garante para a gente a comparabilidade temporal dos dados coletados, mas a gente observa uma queda gradual nas taxas de elegibilidade das linhas telefônicas ao longo das edições. O que reflete um pouco, né, qual é, né,
o local de onde vêm essas linhas telefônicas. Então, isso a gente percebe especialmente no ano de 2023, né, onde, em telefones fixos especialmente, né, que pode ser um reflexo do aumento de linhas corporativas, fora de serviço ou inativas, e a necessidade, então, da inclusão de celulares, que atenuou parcialmente essa queda. Então, a gente tem ali, né, que a elegibilidade do fixo ela ficou em aproximadamente 5,3% das linhas telefônicas, já com os móveis, né, o cadastro de telefonia móvel alcançando 21,2%. E a gente, então, observa, né, realmente essa queda, né, uma variação média de 3 pontos percentuais desde 2006. E, mais recentemente, de 2018 a 2023, uma queda de aproximadamente 10 pontos percentuais por ano. Então, outro indicador importante é a taxa de resposta, que também apresentou uma redução ao longo do tempo, passando de 71,5% em 2006 para 58,7% em 2023, nas linhas fixas, e exigindo, então, uma atenção, né, a esses cadastros que são utilizados para o contato. Porém, né, apesar desses desafios, a gente percebe que o percentual de recusa ele tem se mantido favorável, né? Então, em 2023, a gente ficou com 5,3% para fixos e 4,1% para celulares, e há também uma tendência de redução, né, nesse indicador de percentual de recusas, o que reforça, né, a qualidade da abordagem da pesquisa e também da atuação dos entrevistadores. Bom, então um ponto importante é o tempo, né, de duração da entrevista, né, que a gente vem monitorando ao longo do tempo e reflete a incorporação de novos temas, né, o que gera um dilema, que a gente precisa manter os indicadores tradicionais, mas também monitorar tendências de longo prazo para incluir, né, novas demandas emergentes, sem comprometer a qualidade da coleta. E é por isso que a gente estruturou, né, a possibilidade de adotar esses temas rotativos, que são temas que são incluídos de forma alternada, permitindo flexibilidade para abordar diferentes assuntos, sem sobrecarregar o questionário e garantindo, portanto, espaço para novas temáticas. Então, esse ano, em 2025, como eu mencionei, é um marco muito importante para o Vigitel. Então, a gente teve o sucesso do processo licitatório e a gente está expandindo, como eu mencionei, o inquérito para os municípios do interior, né, ampliando a representatividade. E também estamos incluindo novos indicadores, né, especialmente sobre álcool, tabaco e bebidas adoçadas, que ganham destaque, né, no contexto da reforma tributária em discussão no Brasil. E também, né, a gente tem como um papel muito importante o fortalecimento dos canais de divulgação da pesquisa em conjunto com os parceiros. Então, o Vigitel, né, além dessas principais, né, estratégias de comunicação, o Vigitel ele passa a contar com novas ferramentas de coleta, né, de divulgação dos dados, como SMS, WhatsApp, assistente virtual, ampliando a transparência e a participação social. Bom, como perspectiva, né, então, em resumo, o Vigitel ele continua sendo um sistema robusto e estratégico para a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. No entanto, né, a gente percebe que o modelo ele necessita de acompanhamento e um constante aprimoramento. Então, um dos principais desafios é implementar estratégias multimodais de coleta. Então, nesse aspecto, alguns estudos pilotos vêm sendo delineados como painéis online, que demonstram resultados promissores, que são, em média, mais baratos e com tempo médio de resposta menor, porém, ainda exigem certos cuidados, porque também tendem a superestimar alguns indicadores e apresentar pequenas diferenças no perfil sociodemográfico dos respondentes. E o uso de painéis online para melhorar a usabilidade, eficiência e divulgação dos resultados vem sendo muito utilizado e bem recebido pela população. Então, isso é um aspecto muito importante. E, por fim, como mencionado, a ponderação, né, das estimativas por raça, cor da pele, traz também um outro avanço muito importante, garantindo maior precisão na representação das desigualdades em saúde e permitindo, portanto, o monitoramento das inequidades e direcionamento de políticas públicas mais equitativas. Então, a gente vem divulgando os dados dos resultados do Vigitel em painéis interativos, como o We've painel been de using obesidade, interactive que está aqui panels apresentado, to disclose que está information hospedado about no Centro obesity, for Nacional de example. Inteligência Epidemiológica, que And we é have focado in em our National segurança Center, e saúde no in envelhecimento. our E também Surveillance outros painéis, Secretary como o in Health desequidante, and focado em Environment. And we have also desenvolvimento, e a Indicadent, incluir informações that sobre is idade, fatores de risco e proteção com dados das pesquisas do Vigitel, a PNS e a PENS, e, portanto, oferecendo uma visão integrada
dos fatores de risco e proteção para as doenças e agravos não transmissíveis, com acesso público e interativo aos dados. Então, por fim, eu deixo aqui os sites institucionais com mais informações para quem quiser, né, conhecer ou acessar os dados do Vigitel e queria novamente agradecer, né, a OPAS pelo convite e a oportunidade de compartilhar a experiência brasileira e estou à disposição para o debate. Excelente, un millón de gracias, Luis. Excelente experiencia en Brasil con Excelente, Vigitel, Luiz. con Muitíssimo las obrigado. A encuestas experiência com o con Gisel e teléfonos com móviles. as Y pesquisas es com un buen telefones señal celulares. que É desde um 20 sinal años se muito han bom, podido já que lograr durante todos esses anos tantas vocês conseguiram encuestas y se han mantenido, o realizar sea tantas que pesquisas e son foram es una mantidas, né, ao longo herramienta muy desse sostenible, tempo. ¿no? Então, na verdade, é uma Muchas ferramenta muito gracias por sustentável. Muito compartir esta obrigado, então, mais uma experiencia vez, por y compartilhar essa experiência. espero que sea muy Espero que então motivador seja para los que muito estén motivadora trabajando en para el todos campo os de que estão vigilancia trabalhando y que no están campo considerando de la implementación de vigilância estas e que estão encuestas con considerando a teléfonos implementação desse móviles. tipo de pesquisas com Muchas telefones gracias, Luis. celulares. Muito obrigada Bueno, mais uma vez, enseguida Luiz. tenemos una Agora nós teremos presentación uma de Uruguay apresentação do Uruguai. para que los colegas en Uruguay Assim, os colegas no pueden Uruguai vão compartir su compartilhar experiencia. sua Tenemos experiência. Jimena Temos Moratorio, aqui la conosco coordinadora Jurema del Programa Jimena Nacional de Monatório, Nutrición que é a del Ministerio de coordenadora Salud, do Programa y Nacional de Nutrição de Jimena Saúde, e Heinzen, que es Jimena la Heinzen, coordinadora del que é a Programa Nacional de coordenadora do Enfermedades Programa No Nacional de Transmisibles del Doenças Não Ministerio de Salud, que Transmissíveis do nos Ministério va a da hablar Saúde do Uruguai. sobre la encuesta Elas vão falar RAMS, sobre utilizado RAMPS, para que foi uma pesquisa medir la utilizada para implementación medir a del implementação etiquetado frontal. dos Jimena. rótulos Hola, buenos días para todos. e das Disculpen, etiquetas com estoy acá informação. intentando compartir Assim, la na verdade, me presentación desculpem, eu desde estou la tentando implementación. compartilhar aqui a apresentação. Eh, Um minutinho bueno, mais, por puede gentileza. fallar. ¿Se ve, se Sí, ve bien? sí. Ok. Sim, consegue Bueno, ver? primero que nada, Muito bem. muchas gracias por la invitación. Bom, e primeiro, Bueno, gostaria quería de en primer lugar agradecer felicitar pelo a convite. Jimena Heisen, mi colega, y bueno, ella le extendió hacia mí. Nosotros claramente tenemos Nós mucho claramente menos temos experiencia, pero já igual venimos a menos mostrar un poco experiência, cómo mas, estamos mesmo tomando assim, estos insumos gostaríamos en de la mostrar como definición estamos de utilizando algunas esses insumos medidas na para definição de algumas abordar medidas sobrepeso, la para fazer a obesidad y enfermedades abordagem no da transmisibles. Así que bueno, obesidade e outras doenças. contándoles un poco nuestra política de Vou etiquetado contar um pouco frontal, que sobre se a nossa inició en el política, año iniciada em 2017, proceso 2017, regulatorio que se sobre hizo en o processo Uruguay regulatório para para llegar a a una informação e política as de etiquetado etiquetas, frontal de rótulos, alimentos, para que que constó tenhamos de aí varias uns etapas. rótulos nos La alimentos. Na primera fue verdade, foi conformar dividido em un várias grupo de etapas. trabajo Primeiro, foi a de interinstitucional, formar um recopilar grupo de las trabalho evidencias interinstitucional, internacionales, fazendo recopilação de analizar la experiências evidencia internacionais e análise das existente, evidências bueno, seleccionar existentes, los fazendo uma nutrientes seleção críticos dos y el nutrientes establecimiento críticos de e o límites para estabelecimento dos definir limites para definir os cuando un producto tenía excessos, exceso quando y o bueno, y produto, por esto exemplo, se tem basó en excessos lo que son de las algum determinado recomendaciones elemento. internacionales Isso, obviamente, baseado em específicamente recomendações UNISALUD de internacionais Uruguay optó específicas por aqui adoptar para o el Uruguai. modelo Aí de nós nutrientes adotamos de la OPS, utilizar um aunque después perfil sufrió algunos da cambios, UPAS, que bueno, apesar que de no son el depois tema del día de hoy. termos feito algumas mudanças. E También esse se não é o assunto generó de hoje. evidencia local en Foram este geradas intercambio y evidências trabajo locais, siempre en conjunto con intercâmbio la de trabalho, academia. sempre em Se conjunto generó com evidencia local que después fue utilizada por a otros comunidade países para el acadêmica, desarrollo e de isso sus também é propias utilizado para outros políticas. países para desenvolvimento de suas próprias Cada una de las políticas. decisiones que Cada se uma das tomó fue decisões basada en tomadas evidencia, foram todas estas baseadas características todas nas epidemiológicas evidências e fueron características, respaldadas eh, en estudios de investigación todas y también respaldadas com en este estudos e caso se pesquisas, e neste incluyó caso também una foram encuesta de incluídos percepción de los pesquisas de consumidores percepção sobre la adopción por de parte esta dos política, consumidores que no fue sobre a opção realizada dessa política, que não foi realizada por teléfonos móviles, pero por sí fue telefone a través celular, de mas medios foi, na digitales, verdade, ¿sí? utilizado Como un através punto de meios también digitais de e um cercanía ponto con el de tema de hoy. aproximação Y esto, bueno, nos dio un insumo muy ao que nós estamos importante a la discutindo hora de hoje. Isso tomar nos estas proporcionou um insumo definiciones, muito ¿no? importante para tomar Sabemos essas que este tipo de definições. políticas Sabemos que esse tipo de políticas son muy sempre cuestionadas, sobre são todo por muito el sector questionadas, principalmente sobre industrial. aquilo que é Entonces, bueno, visto a partir do contar setor con la percepción industrial. favorable Então, contar de la então com essa población en relación favorabilidade da a que população com existiera esta relação herramienta à para la toma de existência dessa decisiones ferramenta también para a fue muy tomada de importante. decisões também foi muito Bueno, importante. luego se sometió el borrador a un Foram proceso submetidas, de então, esses consulta pública rascunhos a nacional um e processo de internacional. consulta pública En el nacional e caso de la internacional, e internacional, no a caso través da del internacional foi Comité feito isso Alimentación y através Comercio de de la OMC, se recibieron da OMC, aportes, algunos e recebemos, aportes se então, incorporaron,
se flexibilizaron contribuições los que foram límites incorporadas e y se houve uma extendieron los flexibilização dos límites. limites e também Finalmente, extensão da se aplicação firmó da el ferramenta e decreto en foi, el 29 de no agosto final del das contas, 2017, promulgado o teníamos un decreto plazo de implementación que iba 272 em al 2018, com um 1 de prazo de marzo de implementação que 2020. seria de Luego la primeiro política até 1º de março de surgió 2020. Depois algunos, surge aqui uma algunas, série digamos, modificaciones, de como modificações todos no, sabrán, o gran na parte linha del da história. auditorio. Todos já sabem Finalmente, luego de, bueno, que no un final cambio de en la uma administración de mudança de gobierno, administração pandemia de no por nosso governo, medio, depois da también pandemia, também la tivemos normativa sufre algunas as modificaciones en lo normativas que es el modelo de sofrendo uma série perfil de modificações, que é o vigente en modelo de este perfil, que momento, está nesse y momento también vigente, una e também extensión de los uma plazos y extensão dos finalmente se prazos, aplica e el 1 de finalmente foi febrero aplicado del isso em 1º de fevereiro 2021. de Estas son 2021. las características Essas de são as nuestro etiquetado características frontal. Son do nosso rótulo imágenes, frontal. São perdón, un sistema imagens, gráfico ou de seja, melhor advertencias dizendo, um sistema nutricionales gráfico de que advertências es nutricionais que consistente con las estão recomendaciones de buenas consistentes com as prácticas recomendações de algumas de la práticas OPS da y que había OPAS sido e que havia sido puesto, ¿verdad? colocado justamente Como una de las em evidência como ay, sendo uma perdón, das que había sido validado por los estratégias estudios de de investigación realizados en la población validação nacional. a partir dos Estas son estudos las realizados com a características população nacional. del E essas são as etiquetado y el características aqui algoritmo de aplicación. Está dos dirigido rótulos. a Algoritmo productos de procesados y aplicação dirigido a ultraprocesados, porque produtos solo incluye aquellos processados e productos que tienen ultraprocessados, adición que de são produtos nutrientes. que têm aí Y bueno, y acá aditivos. vemos cómo E luce y las aqui nós proporciones. vemos Le doy la qual é o palabra a aspecto Jimena e para quais que são as siga proporções. Agora eu passo a comentando. palavra aqui em Mina para que eu continue também. Gracias, Cristina. A partir daí. Jimena, para poder participar. Dame. En realidad, nosotras lo que queríamos compartir un poco Obrigada. era la Nós teoría del gostaríamos de proceso compartilhar para um el pouco usuario del etiquetado informações sobre o y processo cómo la de mejora decisão sobre o que que tuvo levaria la a organización informação que seria permitieron de alguna manera presente evaluar nos aproximadamente pacotes. a un Nós año conseguimos y avaliar aí mais ou algo, un año y medio menos 1 ano e meio, aproximadamente mais ou menos, a partir de la implementación de la da norma, implementação dessa cómo la norma, población como a percibía população esto y percebia qué actitud esse tomó. novo Esto aspecto en verdad ya do lo nombró Roberta hoy más temprano, pero en produto. Uruguay Obviamente que específicamente no Uruguai, especificamente, se hizo a nós través de telefonofono, fizemos como les comentaba através de Roberto, pero quería comentar que telefone aplicaron un programa celular, con e isso com muchísimas pessoas personas adultas de mais de y 18 anos, com acesso aos trasladaron telefones celulares. los Fizemos uma amostra estados de aleatória a elección partir dos números de breves, telefones pero después celulares, desarrollaron estratificado por datos sexo, e rápidamente. aí tivemos La então cuestión es que dados igual tuvo varios muito módulos breves. que Tivemos queríamos vários destacar hoy en modos. función O que eu del queria destacar impacto hoje que é tuvo el justamente o usuario impacto sobre a final. possibilidade de Por ejemplo, avaliação das fueron políticas las públicas empresas de compra o e, selección de obviamente, alimentos vinculados al etiquetado a frontal, seleção na hora de comprar analizó la percepción de alimentos. las personas en relación Ou a qual era a los aspectos percepção das de pessoas la com competencia relação a, indagaron también a través aos de indicadores dados, de consumo de alcohol y de tabaco. principalmente no Otro caso de consumo de álcool e aspecto consumo a de tabaco, destacar ou fueron las bebidas percepciones ciudadanas açucaradas, ou y hábitos alimentares. opiniones y percepciones E vinculadas a com la relação aos distribución, impostos a la também. E solicitud então essas o beneficiar condutas, o bien, comportamento de compra ou seleção dos fue alimentos uno de los vinculados à resultados que nos etiqueta pudieron frontal permitir esa foi, mejora na en verdade, o las dado, percepciones. a coleta de dados foi a partir de 22 de setembro. Simplemente para compartir con ustedes Simplesmente aqui para algunos compartilhar com resultados, vocês alguns dos resultados que obtivemos a partir dessas pesquisas. de cada Aqui una de temos las uma porcentagem de pessoas personas que vinculadas visualizam al as etiquetado etiquetas frontal, frontais. el porcentaje de personas que A porcentagem de respondieron visualizaban pessoas é el etiquetado de frontal tuvo un 76,7%, un 76,7%. intervalo de confianza. Y una cosa que nos E parecía interesante destacar é es que con interessante respecto a destacar que las as decisões decisiones de de compra compra, ya sean são de sempre forma masiva influenciadas o pela por etiqueta ou pelo rótulo frontal. Isso a partir dessa etiquetado de las normativa etiquetas en la de elección de las colocação dessas recomendaciones etiquetas ou informações dianteiras no que pacote, considerar influenciou, ou não influenciou muito, Te 36%, escuchamos siempre suspendeu a un poco compra. lejos. Ok. Entonces, bueno, Bem, aproximadamente un 70, aproximadamente si juntáramos las personas que se suspendieron juntarmos la as compra de pessoas algunos que productos suspenderam a del compra etiquetado dos frontal, produtos por ya sean causa porque lo desse suspendieron o rótulo estaríamos hablando frontal, já de diminuiu. Tínhamos aí 63, 63, 64% da 64% população. de las Ou personas que seja, respondieron la encuesta, são ¿no? Pero pessoas que un responderam montón de essa las pesquisa, personas mas é uma que porcentagem respondieron tomaron importante, decisiones en 21%. función Elas tomam as del decisões em etiquetado. função da Lo siguiente
informação que está diante eh, do produto. Aqui, com relação ao que foi mencionado anteriormente por minha companheira, já sabíamos que no Uruguai havíamos feito estudos. eh, E, obviamente, que fizemos essa pesquisa logo depois de lançar essa nova norma. Não foi telefônica como em outros casos, mas aqui foi com usuários adultos de maiores de 18 anos de idade. Isso online. E isso é internautas, publicidade, e obviamente as pessoas elegiam participar dessa pesquisa e fazíamos a ponderação do processo. Isso foi em março de 2021, durante 10 dias, depois de ter sido aplicada a norma. 87% respondeu que conheciam a norma e 58% disseram que haviam modificado sua decisão da compra ao visualizar esses selos com a informação nutricional e de conteúdo do produto. Esse porcentagem de 58% foi afetado. Isso quer dizer que eles modificaram a sua decisão de compra, justamente depois de ver o rótulo com a informação. Y bueno, finalmente con respecto Os a resultados com políticas relação a públicas outras también, políticas públicas, entendendo essa ferramenta como distintos sendo usos, algo que estas políticas pode están ter basadas vários principalmente usos. como Nesse caso em particular, perspectivas, nós queríamos compartilhar uso justamente o como fato de que o uso evaluación pode de ser opinión para pública, avaliar determinar e medir a opinião pública e das políticas públicas sobre a distintas fiabilidade personas como para e, impulsar algunas políticas. obviamente, Nos pareció para que as interesante pessoas señalar se que interem das el decisões 70% políticas. de las personas encuestadas O aumento de preços da manifestaron bebida que açucarada, estaría que interesado influenciaria sua políticas decisão, vinculadas a 30% estas disse isso. sectoras y O aumento dos desde preços da bebida alcoólica influenciaria sua en ese decisão de sentido, compra em un poco menos 25%. Nesse mesmo sentido, é um 25% de pouco las menos. personas y Somente 25% 25% das pessoas seriam serían influenciadas. influenciadas Elas, mediante compras que justamente com irían por essas medio decisões de de las compra, bebidas alcohólicas. seriam alteradas se houvesse Y aumento bien se do cuenta valor que do inicialmente se dice, produto. bueno, Inicialmente, esses se 67,5% moviliza por apoiariam el um aumento dos por impostos sobre as bebidas bebidas alcoólicas. con alcohol. E, obviamente, Un existe o 37,5% hábito de las na personas comunidade apoyaría el agora. aumento del impuesto sobre las bebidas 76% apoiariam a proibição de venda de alcohólicas. produtos com essas Esto etiquetas radica en frontais em parte de centros lo que educativos. venimos E isso trabajando en el parte das Parlamento. linhas que estávamos Hay un trabalhando. porcentaje E existe de essa la población que porcentagem estaría afín de uma a esto, população que es que, importante e, a obviamente, realizar. apoiaria essa proibição. Isso é muito Y importante después considerar lo otro, nesse y estudo. ahora Outra a coisa ser un poco que más é, disciplinares, que el é 76% muito de las importante é personas que esse que votaron la 77 encuesta ou estaban de acuerdo que la reducción de 76,6% venta de productos está alcohólicos en etiquetado justamente frontal en centros educativos, que eso é, finalmente fue algo que se impulsó en nuestro muito país. importante essa informação Dime, no te escuchaba. para a comercialização Bueno, dos contándoles un produtos. poco en Bom, relación a agora eu esa gostaria de falar um última pouco pregunta de sobre essa evaluación, última Uruguay pergunta, cuenta né, na desde el año avaliação. O Uruguai 2013 conta con desde una ley que es la 2013 ley com uma 9140, lei, que é que essa Lei promoción de alimentación 940 de saludable promoção en centros de educativos. alimentos Esa ley saudáveis nos centros dispone educativos, algunas educacionais. competencias a Essa varias lei tem uma instituciones y série al de Ministerio de eh, Salud le compete establecer âmbitos la em lista de algumas alimentos instituições, e o Ministério de recomendados Saúde deve para la estabelecer qual é a venta y lista de alimentos publicidad en recomendados los para centros venda e educativos. publicidade nos centros educativos. Inicialmente esta ley Inicialmente, essa prohibía la lei publicidad y la proibia a promoción de esos publicidade e productos en los promoção centros desses educativos, pero produtos no nos prohibía centros así la venta. educacionais, mas En el não año proibia a 2022, venda. Mas em luego de que ya estaba 2022, plenamente já implementado el depois etiquetado dessa lei frontal, se plenamente emitió una nueva implementada para ordenanza, la essas 212 etiquetas del na parte 2022, frontal do que alimento, aprobó un teve nuevo uma outra listado de portaria, tipos a de de alimentos, 212/022, introduciendo el que etiquetado aprovou nova frontal lista de dentro de la alimentos, clasificación. ¿Sí? Son colocando tres grupos de esse alimentos. rótulo Por un frontal lado, los dentro da alimentos de bebidas classificação. São naturales três grupos de mínimamente alimentos. procesados, que Antes, Group 2 agora, son alimentos las naturais preparaciones minimamente elaboradas para el processados e punto de depois as venta, preparações son más elaboradas no caseras ponto con de venda, ingredientes ou seja, recomendados. são Y el aquelas coisas grupo 3 caseiras com aborda lo ingredientes que son los recomendados, productos e o grupo envasados, 3 são procesados y aqueles ultraprocesados. produtos Entonces, se embalados, analizó como condición que ultraprocessados. estos Incluímos como productos no condição pudieran esses tener produtos não poderiam ter, etiquetado de então, advertencia esses rótulos nutricional. de advertência nutricional. Posterior a la E firma de esta posterior, ordenanza, depois se dessa hizo una modificación en assinatura el dessa mismo año portaria, foi de la feita uma ley modificação no mesmo ano dessa 5140, Lei 140, modificando el artículo que modificando então establecía las o artigo prohibiciones que para el estabelecia ámbito, as abarcar a la proibições venta.
para que, Es decir, que obviamente, desde el año contemplasse a venda. 2024, Ou seja, a partir de esta 2024, política y essa alguna forma fue política que, de medida la alguma forma, foi percepción de la medida población ou a medir a través de las percepção da encuestas população através telefónicas, dessas se puso pesquisas en práctica telefônicas foi y hoy colocado em en día está prática. E prohibida hoje la venta de já productos está con proibida a octógonos venda de en produtos los centros com educativos. esses Por octogonais, otro esses selos lado, octogonais nos varias de las centros medidas que educativos. Por outro también lado, várias pusieron dessas a medidas que consideración de la foram población consideran lo que es la oferta colocadas em nacional consideração para el a opinião aceleración da de acciones contra la população foi obesidad. justamente a Como folha de la rota para mayoría acelerar sabe, a el ação plan contra a de obesidade. acción de Já la sabemos que o OMS plano de para ação acelerar la acción contra la da obesidad OMS para es un plan que acelerar está essa ação desarrollándose contra a en varios obesidade é um países. plano que Uruguay está sendo es uno de los desenvolvido em países vários países. E o pilotos. Uruguai é um dos Para países piloto esto se han para seleccionado desenvolver, então, cuatro medidas essas principales medidas para principais. desarrollar las medidas Desenvolver, prioritarias. difundir, Son implementar as cuatro en medidas el caso de Uruguay. prioritárias. Sim, no Tres de caso las do Uruguai cuales são están quatro. Três vinculadas delas estão a las medidas vinculadas que às fueron medidas que evaluadas a tinham través de la sido encuesta avaliadas telefónica. através Queremos daquelas pesquisas fortalecer el marco telefônicas. normativo Nós sobre queremos etiquetado fortalecer frontal y eh, advertencias nutricionales, que a es una estrutura política que, como ya normativa les sobre mostramos, ya as está en marcha en etiquetas nuestro país, frontais de pero que advertência requiere nutricional. Já isso robustecer su está marco normativo em para acercarse andamento no más país, mas a las estabelecer mejores isso prácticas na recomendadas estrutura por la normativa, no OPS y también arcabouço incorporar das algunos práticas e aspectos das vinculados recomendações da a la OPAS e, implementación y obviamente, las lecciones vincular aprendidas. alguns dos aspectos das Bueno, como lições saben, aprendidas. esta Como vocês evaluación sabem, essa es necesario avaliação hacer una evaluación, ¿verdad?, é del posible necessária. impacto de las Precisamos medidas que fazer ya a se ha avaliação do tomado, impacto das con medidas que já foram tomadas sus pros y com sus contras, porque sabemos essa que la eh, implementación ha tenido contra essa sus implementação, ou complicaciones por seja, los obviamente cambios que a implementação normativos, já pero bueno, teve as suas ya complicações por tenemos aspectos varios normativos, años mas de já temos já implementación y anos, podemos evaluar desde o início en da primera implementação, medida já cuál es la podemos avaliar percepción de la o que población. é a Ya percepção da contamos con esta população, pois já información a contamos com través essa de informação las encuestas através que se han das desarrollado, incluida pesquisas la desenvolvidas, encuesta incluindo telefónica a de realizada por telefone, la OPS realizada pela y las OPAS, otras encuestas e que também as mostró outras Jimena. pesquisas que También já debemos a evaluar Jimena si ha mostrou. habido Queremos cambios en los avaliar também comportamientos se de la houve población mudanças no en comportamento la medida de da população disminuir el com consumo de relação à productos con diminuição do octógonos, y esa es consumo de una evaluación produtos que com también ya aqueles iniciamos octógonos. con el apoyo E, de la OPS. obviamente, Pero que también se com todo prevé o en este apoio plan da OPAS. impulsar el Queríamos desarrollo de una também normativa que permita dar um regular la impulso ao publicidad de desenvolvimento de alimentos uma y bebidas normativa que dirigidas a los permitisse niños regular a y también publicidade de desarrollar una alimentos e propuesta bebidas normativa dirigida para a aplicar medidas crianças e fiscales para adolescentes em todas reducir el as suas consumo de formas, bebidas e desenvolver uma proposta azucaradas. normativa Y para bueno, aplicar vamos a medidas incluir, por fiscais supuesto, para en el reduzir o consumo análisis de de esta bebidas medida lo que ha açucaradas sido e valorizar a evaluación de aplicação de percepción medidas del fiscais a consumidor, pero outros esto produtos com también perfil da nutricional impulso pouco y bueno, saudável. sabiendo, Obviamente ¿verdad?, que que isso son nos dá outro medidas impulso, sabendo sumamente que essas são discutidas medidas porque sumamente discutidas. Por sabemos que quê? tocan Sabemos que, intereses obviamente, comerciales muy fuertes. existem Contar con interesses una comerciais evaluación muito fortes e positiva por contar com parte uma de la avaliação percepción positiva por de la parte da población y la percepção da utilidad de estas população e medidas para utilidade mejorar dessas sus medidas prácticas para melhorar alimentarias suas es sumamente práticas valioso. alimentícias Así que é bueno, esto es lo que algo teníamos para muito compartir con importante. É ustedes. justo o que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Muchas gracias a Jimena Muito Moratorio obrigada, y Jimena a Moratório Jimena también. e Jimena a- I can't find your last name. A Jimena Heinzen. Sí, muchas Heinzen. gracias a los dos por Muito mostrar obrigada los às resultados de duas la por compartilhar implementación os de la resultados da encuesta RAMPS en implementação Uruguay dessa y como podemos pesquisa apreciar RAMPS de no la Uruguai. Como presentación, podemos ver cómo aqui, a se partir puede dessa utilizar estos apresentação, datos como para podemos conocer utilizar los esses cambios de dados para comportamiento conhecer as y mudanças de también comportamento da cómo se puede população utilizar e para também cambiar esa podemos, identificación y promover la como salud de podemos la utilizar isso población. para Así que mudar muchas as políticas e gracias a promoção las de dos saúde Jimenas à para população. compartir la Muito obrigado experiencia às duas en el Gemenas Uruguay. por We have now virem come aqui to compartilhar the a end of experiência no our Uruguai. webinar on Esse é o NCD final do surveillance, and nosso I just want webinário. to thank everybody Eu gostaria de agradecer a once todos e again, and todas mais uma vez, particularly our e tremendous especialmente aos speakers, Roberta nossos Caixeta, Tom palestrantes Roberta Friedman, Caixeta, Luis Tom Menezes Friedman, Luiz Jr., and Menezes researcher Júnior Jimena e Moratorio Jimena Heinzen, Moratório e Jimena for sharing Heinzen, all of their por expertise, virem their aqui compartilharem experiences, sua and showing us the experiência, importance and seu value conhecimento of e doing mostrar a surveys, and importância e o valor de particularly fazer essas telephone pesquisas, e surveys. especialmente And I want to através de thank each and telefones every one of celulares. you. E We eu had gostaria de over agradecer 400 a cada people um de from vocês. Temos across cerca de 400 North and pessoas South and Central entre America and Norte, the Centro Caribbean, and e even Sul das from countries Américas
Ásia, Caribe e até de países fora
da região das Américas que estão participando. Muitíssimo obrigado por seu tempo, por seu compromisso. Tem muitas eh, perguntas aqui no chat e, obviamente, que já entendemos a importância dessa pesquisa e essa função, especialmente para doenças não transmissíveis e para poder monitorar fatores de prevalência, mortalidade e também prestar apoio aos eh, aos que estão responsáveis pela decisão de políticas e para poder ajudar as pessoas que convivem com doenças não transmissíveis. Ouvimos sobre as experiências do Brasil e do Uruguai. Isso pode nos ajudar a proporcionar dados mais rápidos, oportunos e muito importantes para a construção de políticas e os métodos desenvolvidos, as mudanças tecnológicas. Obviamente que os telefones celulares mudam e existe um tremendo potencial de utilização dessas pesquisas para melhorar o controle, a qualidade e a prevenção dessas doenças e, obviamente, todas as políticas envolvidas. E também existe um ambiente promissor, tanto no Caribe como nas Américas, por causa da penetração dos telefones celulares com bastante cobertura de rede e alto uso. Então, os países estão aumentando a sua dedicação e fortalecendo seus sistemas de pesquisas. Então, estimulamos a que todos utilizem essas pesquisas, e esses questionários que Tom apresentou nas suas pesquisas para que possamos complementar, a pesquisa relacionada à população e o que está acontecendo e as condutas e comportamentos. Então, vamos, continuar aumentando a nossa capacidade de pesquisa na nossa região e para manejar todas as ferramentas que nós temos para poder melhorar os nossos programas. O compromisso da OPAS é permanente para prestar apoio a todos. Muito obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima. Estaremos aqui apresentando na próxima semana, no dia 25 de julho, vamos estar falando sobre as melhores práticas em doenças não transmissíveis e também a prevenção e redução, políticas de redução e prevenção para todos os países das Américas. Próxima sexta, às 11, de Nova York, para continuar o trabalho da OPAS nessa região. Muito obrigado a todas e tenham uma ótima tarde. Muchas gracias, Silvana. Saludos a todos. Saudações a todos e boa tarde.